Recording progress. Quem é o facilitador, Fernando? É a nossa querida é, é, Rita Core. Rita Core, está aqui na sala já conosco, que eu estou aqui procurando algo. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma quarta-feira de estudo, que nós possamos, nessa noite, abrir nossas mentes, nossos corações para receber e absorver todo o conteúdo que nossa irmã Rita trouxe para dividir conosco. Nós temos na prece inicial o Brijo, na harmonização a Ana, e eu farei a prece final. E receberemos hoje a nossa irmã Rita Core, né, do Centro Espírita Joana de Ângeles, de lá de Laje de Moriaé, aqui no Rio de Janeiro. Que nós possamos, a partir de agora, aqueles que não irão participar dessa primeira fase das tarefas, fechar seus microfones para que nós não possamos atrapalhar o raciocínio da nossa irmã. Ana, pode iniciar, querida. Boa noite a todos. Do livro Mensagens de Esperança. A capacidade de amar e de servir, que todo ser humano possui, é como fecunda e vigorosa semente, cujos frutos amadurecem devagar, e muito devagar. Admira-se a beleza das flores de uma árvore destinada a frutificar. Mas enquanto não aparecerem os frutos amadurecidos, nem está colimada a finalidade da árvore, nem estão satisfeitos que a plantaram. Se normalmente cada árvore dá seus frutos no tempo certo, cada pessoa tem condições e possibilidades de dar frutos o ano inteiro. Frutos de amor. O amor desabrocha e cresce, frutifica e amadurece incessantemente, numa prodigiosa e pujante vitalidade. Na convivência humana, o amar e o servir constituem o viver. Assim vive quem oferece uma palavra consoladora a alguém que sofre, quem estende a mão em dádiva de bondade, quem sorrir para libertar alguém da tristeza, quem reparte o seu pão com o faminto, quem visita o enfermo, levando-lhe o conforto de uma afeição sincera, quem acende uma luz de esperança na escuridão de uma vida desesperada, quem prepara um carinho em forma de enxoval para um recém-nascido pobre, quem se demora pacientemente a ouvir um desabafo de algum coração amargurado, quem encoraja e incentiva uma iniciativa que nasce para realizar algum bem, quem se dispõe a orar quando é atacado pela maledicência ou pela calúnia, para conseguir espancar toda sombra de ressentimentos ou de vingança. Quem se mantém calmo e sereno diante das ofensas que o assaltam. Quem acredita no amor que tudo vence, quando ninguém mais ao seu lado se dispõe a lutar. Quem vive o presente sem os desenganos e as tristezas do passado. Quem esquece as feridas que a ingratidão abriu e não desanima no esforço de continuar fazendo sempre o bem. Assim vive, a amar e a servir, produzindo sempre novos e mais saborosos frutos de benemerência. Paz a todos. Senhor Jesus, nosso mestre querido amado, te agradecemos muito por este momento que estamos juntos aqui reunidos em teu nome, com a permissão de Deus, nosso Pai, para mais um momento de estudos, mais um momento de aprendizado. Senhor, que nossa irmã Rita Core seja iluminada por ti, seja iluminada pelos bons espíritos, para que ela traga todo o seu estudo, todo o aprendizado para nós, para que possamos, nesse aprendizado, ter a nossa evolução e cada vez aprendermos mais. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite àqueles que entraram após o início. Hoje estaremos recebendo a nossa irmã Rita Core, do Centro Espírita Joana de Ângeles,
lá de Laje de Muriaé, em Rio de Janeiro, que apresentará o capítulo 10, intitulado Em Aprendizado. Boa noite, Rita, mais uma vez, com seu sorriso Noite. maravilhoso. Seja bem-vindo, minha irmã, e a palavra é sua. Obrigada. É, é muito bom, boa noite a todos, não é? Agora de uma forma oficial, não é oficial, né? Já em estudo, né? Já começando o estudo. E é muito bom estar com vocês de novo, né? Obrigada também pelo convite. Já estou ficando freguesa, né? Agora está aparecendo uma gatinha aqui, vocês não se espantem, não. Eu tinha fechado a porta, abri, ela pode subir no meu colo. Mas não, ela não vai atrapalhar o estudo, não, tá bom? Ela está pronta para pular aqui. Bom, depois desse intervalo, não é felino, vamos ao estudo. Livro maravilhoso, né? Como toda a série de André Luiz. E vocês já estão aí chegando, eles chegaram à libertação muito bem, né? Com estudos assim excelentes. Libertação é um dos livros de André Luiz que tem um teor talvez mais carregado de sombra. Ele tem um certo clima sombrio. E a gente se pergunta: isso atrapalha? Isto é ruim? Não exatamente. Depende de como se lê. E nesse sentido, a doutrina espírita nos ajuda muito. Porque diante das situações descritas, dos casos relatados, nós percebemos como, né, já estamos acentuando agora um clima sombrio na própria organização nesse livro do Gregório, mas a doutrina nos ensina que isso tudo passa. Não é que nenhum espírito, e o Evangelho também nos reforça essa ideia, né? Jesus nos traz essa ideia de que nenhum espírito vai ficar perdido em si mesmo de forma a não evoluir, estacionar de tal forma que não vai evoluir. Todos esses casos que são relatados por André Luiz, inclusive esses, claro, né, do livro Libertação, eles vão ter um desfecho. No próprio livro, eles têm um desfecho. E outros tantos. Todos estão aprendendo. As narrativas de André Luiz são muito pedagógicas. A doutrina espírita também é pedagógica, né? Mas as histórias que André Luiz nos traz são muito exemplares. Né? Nós podemos obter aí um tipo de orientação que não é apenas uma explicação do que acontece na espiritualidade, não. É uma orientação para que apliquemos determinados recursos ao nosso dia a dia. Porque estudar o Espiritismo ou ler essas obras da literatura espírita como se fossem algo fora, muito fora de nós, não nos traz muito benefício. A gente vai ler como se fosse apenas uma ficção ou uma notícia de como os espíritos agem ao influenciarem de forma tão profunda, tão pungente, como nesses casos que estamos conhecendo aí no livro Libertação. Então, com o apoio da doutrina, nós vamos fazendo duas coisas. Compreendendo que essas situações são passagens de uma existência ou da evolução espiritual, são passagens, né? E que o espírito vai se fortalecer e vai superar essas limitações que são aí o entrave, não é? Que o orgulho, a vaidade, o egoísmo, não é? Acabam por instituir. O capítulo tem o título muito sugestivo, Em Aprendizado.
todos os personagens apresentados aí em cada situação estão aprendendo. Estão sofrendo, sim, mas estão aprendendo. E ao longo da leitura, né, no virar aí das páginas, nós vamos vendo não só a libertação, que seria a do fio condutor, né, que é daquela situação terrível, angustiante, né, de ódio, em que vive o personagem, né, que conduz a história, que é o Gregório, mas de outros que estão associados aí nessa trama. Gregório é um espírito que cristalizou, né, o seu pensamento, a sua emoção no ódio, na vingança, e inteligente, astucioso, né, com vivências milenares, ele domina os outros. Esses outros, nós sabemos que a lei de afinidade, né, é muito importante. Esses outros são como que atraídos, realmente, para aquele reduto. São pessoas carregadas de culpa, de medo, de ideias assim pré-concebidas que já vêm da existência e que são marcadas exatamente pela ideia de punição e tudo mais. Disso nós já temos notícia nos primeiros capítulos que já foram estudados. Então, nem todos eles têm uma ligação direta, digamos, com o Gregório. O Gregório submete aquelas mentes ao seu poder. Há no livro um fio condutor, não é, de toda a trama, que é essa história de Gregório e o seu projeto de vingança, não é, de Margarida, com o aspecto de minar, vampirizar, porque ela é vampirizada, né, também, todas as forças, né, as suas energias, para que ela seja conduzida à morte física. Então, à primeira vista, a gente pensa, nossa, mas é assim que a espiritualidade age, né? A espiritualidade aí meio, né, das sombras. Será que nós estamos à mercê desses espíritos? Daí o estudo da doutrina. Claro que não. São situações passageiras e são lições para o aprimoramento do espírito. Nós temos nesse capítulo um fato curioso por parte de André Luiz. Ele se admira da posição em que se encontra o Gúbio, que é o instrutor, né, dessa exploração ou dessa viagem, né, por esses casos aí no livro Libertação. É que a personagem Margarida, né, aquela jovem senhora tão atribulada, está sendo magnetizada, hipnotizada, envolvida por energias as mais baixas, as mais pesadas, as mais sombrias. E o Gúbio parece estar assim, não digo ausente, mas ele não interfere. Ele está no quarto, não é, dessa senhora, com essas entidades que a perseguem, que trabalham para Gregório, né? Gregório tem uma verdadeira organização, né? E muito, aspas, né, bem feita. E se o mal se organiza assim, né, o bem, nós sabemos, na espiritualidade maior, se organiza de forma belíssima. E é nisso que nós temos que nos basear, é com base nisso que nós podemos, né, conduzir a nossa existência mais tranquilamente. Mas o mal também se organiza, como nós vemos aí. Bom, a minha câmera aqui parece que saiu. Voltou? Bom, ó céus. Não sei. Voltou, tá tudo tranquilo, Rita. Tá! Tá bom.
Então o Gúbio parece assim desligado daquela cena. E o André Luiz está pensando, por que que ele não fala nada, né? Por que que ele não interfere? Acontece que Gúbio não reage diante daquele mal-estar, diante daquele clima pesado. Gúbio vai agir. Nós temos aí um personagem muito importante nessa história, que é o Saldanha, não é isso? E como age Gúbio? Ele se aproxima de Saldanha. Ele se aproxima como? Numa pergunta muito inteligente, não é? Como que ele se juntou a Gregório? Ele responde muito simplesmente pelo ódio. Vejam que essas ligações, não é? Pelo ódio, pelo rancor, pela vingança, elas podem e são muito fortes. Nós sabemos, não é, disso, inclusive enquanto encarnados. Não é? Nós temos aqui relações de ódio e às vezes nem percebemos e estão até bem próximas de nós, que é um estado enfermiço, não é? do espírito, quando ele se afasta da sua essência, que deve ser amorosa, que é uma luz que reflete a luz divina, e cai em si mesmo, no seu egoísmo, nos seus medos, nas suas angústias, e se fixa naquela situação, naquele pensamento, ou se imanta de tal forma dessas emoções que custa muito, muito mesmo a se desligar, a se libertar. O Saldanha tem uma história que é muito comum. Bom, não é comum. É uma história tão triste, ó. Pode estar acontecendo agora, aqui no Brasil, no exterior. Vamos nos colocar no Brasil. Saldanha e os seus companheiros ali do núcleo familiar, né, os espíritos que compõem aquele núcleo familiar na existência, tem como prova a pobreza. Tem como prova a pobreza. E só que, diante dessa prova, ele se revolta, ele não se conforma, porque não tem o mesmo apoio dos outros, porque se sente injustiçado. Isso ele mesmo conta, que ao fim de todas aquelas lutas, ele ainda teve tuberculose e desencarnou, e sem recursos a gente percebe isso. Agora, também nos perguntamos, nesse momento não pode estar acontecendo a mesma coisa? Né? Em algum hospital por aí, em algum lugar onde não haja hospital, enfim, há pessoas que desencarnam justamente por falta, quer dizer, a causa aparente, não é? É a falta de recurso, a falta de assistência. Então, a pobreza com a revolta, né, compõe aí uma dupla, né? Vamos dizer, uma ligação desastrosa. Porque também, quando o espírito já tem uma certa evolução, vai enfrentar a pobreza de outra maneira. Evidentemente, se o Saldanha, se esse espírito for enfrentar novamente essa prova, ele já estará fortalecido. Porque a fé, ela é construída também de existência para existência. Curioso, né? Mas a gente precisa observar isso. Às vezes admiramos muito alguém que esteja enfrentando uma prova difícil, seja essa, não é, da dificuldade social, financeira, né, econômica, enfim, na existência, ou seja, de outro teor, e a gente se admira ver uma pessoa assim, mas com aquela elevação moral, não é, que resiste não de forma beligerante, não é, mas se adapta às situações difíceis da vida e vai vencendo as etapas. E a gente diz, nossa, como que o fulano tem fé, né? Então, a gente reza para ter fé. A gente pede fé aos bons amigos espirituais, a Jesus, a Deus, enfim, a gente pede fé, pede paciência,
Quando a gente está pedindo paciência, aparece uma situação terrível que testa a nossa paciência. Mas é por aí mesmo. Então, nós vamos sendo testados e as soluções vão aparecendo. Na outra encarnação, nós temos inscrita na memória cerebral a situação em que fomos socorridos, numa mesma situação que se repete. Então, intimamente, a gente tem a certeza de que aquilo vai passar. Então, a fé é construída, não só na existência, evidentemente, mas de uma existência para outra. O Saldanha, nessa encarnação, não é? Da qual ele está dando conta, não é? Ou fazendo o seu relato pós-mortem, né? Ele sucumbiu a essa prova de alguma forma. Revoltado, já desencarnou revoltado, e depois a mulher, né, a viúva, passa por dificuldades muito grandes, o filho se casa, mas também trabalhando, vamos colocar aí, é uma palavra que a gente usa, mas, bom, enfim, tipo subemprego, né, como a gente faz, explorado, né, explorado. Quantos são? Quantos estão nessa situação agora, né? Então, não é algo o que André Luiz relata nesse livro, ou em outros, né, dele mesmo, ou outras obras, né, nos descrevem, nos informam. Isso não é coisa tão distante de nós. E nós podemos aproveitar, mesmo que não estejamos em situação semelhante. Mas essa raiva, esse ódio vai aumentando, ele alimenta, né? Desejo de vingança, angústia, tudo isso. E o filho dele, não é? Estou recontando a história aqui que vocês conhecem, e o filho vai ser acusado de um crime que não cometeu. Vai para a prisão, sofre torturas, da prisão passa até pelo hospício. Ele se casou ainda muito novo, esse rapaz, e teve também uma filha. A mulher dele, diante desse quadro, escapou, né, o que ela pensa, pelo suicídio. Enfim, a família já está desencarnada e presa nessas lembranças, nesse sofrimento, enquanto o rapaz, não é, continua no plano, como se diz. E o que é que como ele chama mesmo, Saldanha? O que é que o Saldanha pretende, né? O alvo dele não é a Margarida, então ele não tem, pelo menos aparentemente, nenhuma relação com o problema específico de Gregório. Eles têm em comum o ódio e o desejo de vingança, de prejudicar alguém que fez com que eles sofressem de alguma forma. Por orgulho, por abandono, enfim, não interessa. É que um magistrado, que é o chefe, vamos dizer, daquela família encarnada, é que foi o responsável, segundo Saldanha, por todos os sofrimentos do filho dele. Aí, vejam que nós temos até aí, nós temos organização criminosa, nós temos espíritos afinizados pelo ódio e desejo de vingança, mentes que submetem outras, que é o caso do próprio Gregório, espíritos com recursos incríveis de magnetização, de hipnotismo. Temos os ovoides, não é, que foram tratados aí no capítulo anterior. Enfim, há toda uma, vamos dizer, em uma página, duas, André Luiz relaciona uma série de evidências de como, né, ele demonstra, não é, essas evidências que traduzem a ação de espíritos amargurados, malévolos, vingadores sobre encarnados. Então, há todo esse conjunto sobre a Margarida. E o entrelaçamento dessas almas, né? Elas estão ali, desses espíritos, eles estão entrelaçados, porque
o homem, o magistrado, que é o chefe da família, além disso tudo, ele, quando Saldanha o visita em sonho, né? Assim ele relata, qual é a reação desse homem da justiça, né? Ele foge daquela situação, ele não vai aceitar, não é rever o caso ou olhar o rapaz na cadeia, mas ele abriga a filha do rapaz que foi injustiçado, quer dizer, a neta do Saldanha. Então, nós temos subjugação mental, hipnose, magnetismo, espíritos ovoides carregando aquele clima, não é? Pesando aquele clima. Temos ainda assédio, né? Porque essa garota vai ser, mocinha já, vai ser assediada por um rapaz filho desse magistrado. Vejam como que estão entrelaçados e comprometidos esses espíritos numa teia que os enreda e da qual eles vão precisar se libertar. O nome do livro é fantástico, porque a situação condutora, o viés narrativo condutor, vai nos mostrar uma grande libertação. E nós vamos ver de todos os outros, de amarras que a própria consciência cria, né? Cristalizada em sentimentos negativos, em sentimentos sombrios. Além, ou ao lado disso, nessa situação, né, do homem, da justiça, nós temos a abordagem do poder, de como o poder é usado. E a gente se pergunta, isso aconteceu só lá, né? Ou acontece na espiritualidade, com essas organizações? Não, acontece agora. É o poder, né? É associado à justiça, à política, numa teia também, usando de novo a palavra, de corrupção. A corrupção aí, a corrupção dos sentimentos, das emoções, nós vamos ver em outras situações, porque aquilo que está corrompido está sujo, né? Há um determinado alimento ou a água, que foi corrompida, ela está suja, ela não está natural, de acordo com a sua essência, com a sua função de ser o que é, né? Que a água tem a sua função e a água sabe ser água. Mas há situações em que a água é contaminada. Então, a corrupção é um tipo de contaminação. Então, nós temos corrupção aí de todo jeito, né? Corrupção dos sentimentos, das emoções. E essa corrupção, para valer, associada a poder, justiça política. Então, o homem, ele era, né, um ser orgulhoso, né, que deixou de fazer a justiça que tinha que ser feita, acusou um inocente para liberar vamos falar, um corrupto que continuou feliz da vida. Isto traduzindo as palavras de Saldanha. O verdadeiro culpado estava livre e vivendo, né, tranquilamente. Agora, aquele que foi um dos responsáveis pelo caso vai começar a ressarcir, né? Ou vai começar a acordar. Nós vamos ver isso. Então, recordando, nessa sequência, nós temos aqueles elementos, né, todos. Temos o Saldanha, que é importantíssimo, depois vocês vão acompanhar, né, e a trajetória do Saldanha. Temos a atitude maravilhosa do Gúbio, que vai aguardando a oportunidade para colocar ali a palavra. E o que ele faz quando Saldanha conta tudo isso? O Gúbio ouve com um espírito de misericórdia, de compreensão. Ele não acusa nada,
Ele não dá opinião, então faça isso, faça aquilo. Não. Ele simplesmente ouve e faz algumas observações. Então, se o capítulo tem o título de Em Aprendizado, esse aprendizado também é para nós. É claro que aprendemos com essas obras e muito, mas o que aprendemos? Como aprendemos? Nós estamos aprendendo como a espiritualidade vingativa e das sombras tem poderes para agir? Será que é isso? Ah, sim. André Luiz está nos contando, não é, como esses espíritos agem. Então a gente tem cuidado, tem que ter cuidado. Aí começa, eu acho que aquela enfermidade da minha tia, aí a gente já começa a viajar, né? E a considerar situações no nosso entorno e que nem sempre correspondem a esses julgamentos que fazemos com base nas narrativas, não é? que conhecemos, das quais tivemos conhecimento, enfim. O que aprendemos não temos apenas a informação, né, do que se passa na espiritualidade. Nós aprendemos para aplicar à nossa vida o que se faz pelo bem, o que se faz com iluminação interior, com bondade, e eliminar. A gente aprende que sentimentos negativos, revolta, nada disso vai trazer benefício claro nenhum para nós. O Gúbio ouviu Saldanha sem julgamento, e o Saldanha estava ali, não é, como um torturador. Saldanha era um torturador, né? Ele comandava aqueles outros espíritos magnetizadores, né? E então o Gúbio simplesmente ouve, não dá nenhum sermão em Saldanha. Olha, esse livro é muito lindo, né? Depois nós vamos ler aí o restante, verificar o que vai acontecer. Quantas vezes, aí vem o nosso aprendizado, né? Quantas vezes alguém vem nos contar, não é? Ou desabafar conosco, né? Vem nos contar problemas ou erros, não é? Nos colocar, não é? Vamos dizer, o que fizeram, em que erraram, o que lamentam, né? Da sua juventude ou de um quadro qualquer, porque estejam passando em família ou algum conflito íntimo. A nossa tendência é dar conselho de imediato. Né? Então, por que você não faz isso? E nós vamos ver como é que o conselho vai entrar ali, né? Muito bom. Mas de forma sutil. Como nós fazemos? Mas você não devia ter feito isso? Por que você fez isso? Você devia ter feito aquilo? Eu tenho, porque a gente não perde, né? Um grande amigo que está agora na espiritualidade, que fazia uma brincadeira com essa nossa mania de dar opinião na vida alheia, né? Então ele dizia que a opinião é uma coisa, mas a pessoa opiniática é indesejável. Por quê? E é inconveniente. O opiniático é aquele que, tendo sido já realizado um determinado evento, digamos assim, ou se você já decorou, né? Decorou, arrumou bonitinha a sua casa, a sua sala, o opiniático é aquele, né? Ou aquela amiga que chega, mas essa cortina, por que você não pôs azul? Né? E a sua cortina é cinza. Eu acho que tinha que ser azul. Por que você não muda? Então, nós queremos mudar o que já está feito pelo outro, sem respeito pela circunstância do outro. Então, o Gúbio o que faz é exatamente isso. Ele respeita a circunstância existencial de Saldanha e o seu estado de espírito, né? O seu estado espiritual enquanto desencarnado e como ele tem conduzido essas relações
com os encarnados. Ele respeita. Façamos isto, né? Quando estivermos diante de um quadro doloroso, assistindo a esse quadro doloroso, vamos com cuidado, né? Vamos ouvir o nosso companheiro, vamos, né, enfim, exercitar a misericórdia, que é a piedade, né, que temos no coração, né? É o perdão no coração, né? É a misericórdia. É a rogativa do coração, é você estar em sintonia com o outro. Ouvindo uma palestra, agora há poucos dias, de uma companheira espírita, ela citou uma entrevista que foi feita com a Madre Teresa de Calcutá, em que o repórter, eu não sei se a procedência realmente se confere, né? Mas a palestrante falou, é uma palestrante responsável. Então, ela disse que o repórter perguntou à Madre Teresa qual era a religião dela, e ela respondeu o amor. E ele perguntou qual é o seu Deus, e ela respondeu, é o outro. Vejam bem, é o outro. Então, nesses momentos, né, em que estamos nos sentindo assim tão separados, né, daquele que está passando por uma situação que está muito longe da nossa realidade, nós não estamos separados, né? Há uma ideia dentro das tradições espiritualistas que é a ideia do todo. Jesus disse, né? Eu e o Pai somos um todo, o irmão, essa relação de fraternidade. Então, aquele que errou, aquele que está passando por grandes sofrimentos, ele é irmão. Então, é lógico que eu não vou me juntar a ele nesse evento existencial, né? Eu não preciso participar daquilo, mas eu tenho que entender que essas dores do mundo, de certa forma, são as minhas dores também, são as nossas dores. Vamos nos curvar a elas e sofrer além daquilo que nos compete sofrer? Não, também não. Nós temos de ter a consciência, né, de que podemos ter a palavra amiga ou dar a escuta, né, não indiferente, mas com um coração pleno de misericórdia, ao mesmo tempo de esperança, quando temos a consciência de que aquilo vai passar, o que ocorre conosco e o que ocorre com o outro. Porque Deus, que é essa inteligência suprema, de fato está no outro. Nós costumamos, eu repito muito isso, nós costumamos dizer que o mundo está assim por falta de Deus. Não é falta de Deus. Deus não falta. Como Deus vai faltar? Deus não falta. Deus é a razão de tudo, né? É a causa primária, como nós espíritas repetimos tantas vezes. E se manifesta pelas suas leis. As leis estão ali. Nós vamos ver causa e efeito, ação e reação, né? Nós vamos ver espíritos cristalizados séculos, né? Num mesmo pensamento, num mesmo sentimento, e que está arraigado neles pelo orgulho, pelo egoísmo. Então, nós vamos ver as grandes chagas da humanidade expressas ali, né? Mas Deus não interfere, Deus não é uma individualidade que vai interferir. Eu sempre repito isso, porque eu repito para mim mesma, para os que estão à minha volta, e que costumam dizer, Deus não gosta de mim, estou abandonada por Deus, né? E aquelas criaturas que estavam sofrendo ali podiam se sentir assim, não é? Mas não, Deus se manifesta pelas suas leis, né? Pelas suas leis. Então, nós vamos vendo ali, em cada caso, né? E ao longo do livro também nós vamos ver, tem causa e efeito, tem aprovação, tudo isso porque passamos dentro dessa escalada, não é, evolutiva. Há uma outra personagem, agora vamos falar de outros personagens, né? Porque naquela situação dos magnetizadores ali, né, aquele sofrimento da jovem senhora,
né, tendo as suas energias minadas, não é, por aquelas influências, nós temos a visita do médico, né? O médico também, nesse capítulo, dá o que falar, né? Ele é um médico, assim, não muito participante, né? Não muito ativo, a gente percebe que não há aquela amizade, né? Não há laços, né, de afetividade. Ele faz referência até a uma coisa interessante para o pessoal aí ligado à saúde, para pesquisar o que seria, não é, aquele tipo de epilepsia que ele cita e tudo mais, e os tratamentos, etc. E vamos nos lembrar aí que a coisa vamos dizer, se está no século XX, a princípio do século XX, não é? A história. E nós temos no médico, na entrada do médico, um fato aí, mas muito importante. A gente, o André Luiz percebe, né, que o médico é seguido por um espírito bom, né? Um espírito amigo. E esse espírito, na verdade, quando o médico já está saindo, né, ele volta e tem uma intuição, né, que é a de sugerir ao marido, né, da Margarida, que procure, né, que ele procure o espiritismo. Vejam como que a coisa vem de forma sutil, não é a gente que não precisamos brigar, não precisamos ficar pregando em altos brados, não. É a situação. Nós também não podemos deixar passar, né? A gente vai com cuidado. Então, o espírito sugere, o médico sugere, mas, ao mesmo tempo, ele coloca um pouco ali da ciência no meio, porque quando a pessoa nos diz assim, eu não acredito nessas coisas, né, e tudo mais, às vezes, para dizer que acredita um pouco, a criatura se justifica com, né, alguma citação científica, alguma abordagem, aspas, científica. Então, ele disse que a ciência já tem estudado, né, a autossugestão. Já tem estudado, e realmente, ali nós estamos vendo a sugestão dos desencarnados, a atuação dos desencarnados sobre nós. Nós vimos a sugestão do espírito, né, amigo sobre o médico, mas nós temos autossugestão. Em muitos quadros obsessivos, independente de nós entendermos que não somos inocentes nos quadros obsessivos, não é? Isso daqueles mais graves, com relação a encarnações, não é? Transatas, mas não é só por aí, não. É que em muitos quadros obsessivos ou pseudo-obsessivos existe a auto-obsessão. Então, a gente tem que ter cuidado com a autossugestão. Isso aí é só en passant. E o que a André Luiz, nós ficamos sabendo, né, nessa posição do médico, né, porque ele vai ser acompanhado até em casa, né, também, nós vamos conhecer um pouco da família dele, é que todo médico tem proteção. Aí, de repente, a gente fala, opa, vou estudar medicina, vou ser médico, tratar, vou cuidar da saúde, né? E não, o médico não tem proteção por causa dele, mas por causa dos enfermos. Evidentemente, por causa dos enfermos. É lógico que se for um médico realmente, não é, abnegado, consciente da sua função, não é? Ele vai ter até uma proteção extra, vai ser mais fácil protegê-lo e, consequentemente, proteger os enfermos. Não, é que a saúde é importantíssima, né? E a intuição, né, que os bons espíritos passam para o médico é muito importante. Existem muitos médicos espíritas, né? Isso aí tem crescido, as associações médico-espíritas, né? Tem surgido aí por todo o Brasil,
há médicos que dão declarações, não é? Eu conheci um estudante de medicina na mocidade de um dos centros lá, né, de que eu participei em Niterói, que hoje é presidente da Casa Espírita e um grande neurologista. Vejam que coisa fantástica, não é? Então, a ciência, né, de certa forma, né, vai se aproximando, né, do espírito, vai descobrindo, né, porque tudo vai nos conduzir para um mesmo fim, né, que é a evolução, que é o conhecimento, né, que vem sendo desvelado, né, o véu vai se afastando, né, sendo tirado dos nossos olhos, e nós vamos conhecendo um pouco da verdade aqui, às vezes nos enganamos, um pouco lá, um pouco mais adiante. A ciência vem caminhando assim. Sobre a tecnologia nem é bom falar, mas os médicos, aí nós temos lá a informação, tão bom se os médicos rezassem, né? Nós já conhecemos aí médicos que oram. E nós podemos ajudar nesse processo, né, de intercâmbio, ainda que não, vamos dizer, consciente, por parte dos médicos, né, com a espiritualidade maior? Sim, nós podemos orar pelos médicos. Nós vamos, às vezes, nós próprios, né? Nós vamos ao médico e, às vezes, a gente já está de pé atrás, que tal, e tem acontecido conosco várias vezes, já deve ter acontecido conosco várias vezes, que nós pensamos que algo não estivesse bem e depois fica bem, não é? Alguma coisa com a nossa saúde, enfim, tudo tem o seu lugar. Não podemos aceitar, né, erros, não é? Vamos dizer, da própria sociedade, erros profissionais, não é? Sem ter consciência deles. Não, sim, mas onde está realmente, não é, o erro? Também discordar, não é? Simplesmente dos tratamentos médicos, sem uma fundamentação, porque a gente precisa se fundamentar, não é? Mas sempre com respeito ao outro, né? O mal, né, existe, mas ele não existe como uma entidade, como uma vibe, né? Assim, não, ele existe porque nós entramos nessa vibração, né? O mal existe porque nós ainda praticamos o mal. O bem é a essência de tudo, não é? O bem é o que é, genuinamente, não é? O que é, o puro, a essência, não é? O divino, a mente divina é o bem. Agora, o mal, como a gente disse que é a ausência do bem, é porque nós ainda não deixamos, não é? Essa luz brilhar em nós, né? Então, aos poucos, nós vamos vencendo as nossas imperfeições, todos nós sabemos disso. Então, o mal existe, né? Essa questão da saúde, mal existe por isso, é tão problemática, né? Ainda mais aqui no Brasil, não vamos nem entrar aí em detalhes. Mas lembremos-nos disso. Nós também estamos aprendendo e muito nesse capítulo. Lembremos que os médicos têm têm sua proteção especial. Nós todos temos proteção. Não é só o médico. Mas nos tratamentos, ele tem a proteção pessoal, né? E a proteção profissional. Quando eu, há muitos anos, estava estudando isso, aí eu falei para o orientador do estudo na época, eu falei assim, escuta, mas professor não tem proteção, não? Especial, não? É claro, né, que todo profissional tem, porque todos nós temos. Então, os espíritos não vão nos abandonar, os bons amigos espirituais não vão nos abandonar no exercício da nossa profissão. Então, se tiver algum professor aí, já passou por uma experiência, ou qualquer atividade, de repente você tem aquela ideia, né? Opa, que legal, mas você foi intuído, algum bom espírito soprou, não é? Mas por que isso porque nós não temos boas ideias? Claro que temos, mas houve ali um concurso, né?
uma organização ali, vamos dizer, medianímica, né? Uma situação medianímica em que a intuição vai nos levar a um caminho melhor do que aquele que estávamos trilhando. E o médico chega à sua casa. Assim como o clima é pesado lá na residência da Margarida, do sogro, né? Do sogro do pai, né? O pai, agora me desculpem, porque de repente as relações aí ficaram meio obscuras aqui para mim, os laços, né? De família. E o marido e tudo mais, aquele clima é pesado, não é? Depois nós vamos ver, né, o que vai acontecer aí para diante. Mas, na casa do médico, ó, vou te contar, é barra pesada, né? Ele chega lá, passa, vejam que ele não tem ainda, não é? Vamos dizer ainda, ele não tem ainda uma firmeza, não é? Os espíritos sugerem a ele já há algum tempo, né, em sonhos e tudo, que ele leia determinados livros. Ele vem, né, lá daquela casa, daquele quadro da Margarida, mas ele passa, né, os olhos ali em algumas publicações, mas deixa. E nós ficamos sabendo o seguinte, que ele era viúvo, né, e que tinha casado, né, pela segunda vez. O clima é bastante pesado. Primeiro, a gente percebe, né, pela narrativa, que aquele segundo casamento já foi mais, vamos dizer, conduzido, né? Os interesses eram mais materiais, eram mais de satisfação, né, da matéria, né, dos instintos, do que realmente alguma coisa maior. O filho é problemático e a mulher dele é problemática, né? Uma nova, bonita, bem tratada, e a primeira mulher não admite, né, que a casa dela tenha sido invadida, né, digamos, por aquela outra, e aquele quadro que acontece ali é muito doloroso para ela e ela perturba. Então, nós temos entidades perturbadoras na casa do médico. Bom, em quantas residências, né? Daí o hábito da prece por nós, se nós temos famílias complicadas, parentes, amigos complicados, trabalho complicado, é a prece, é a nossa ligação, não é, com os bons amigos espirituais, né, que vão nos proteger e, quem sabe, aquela irradiação, né, possa alcançar os que estão à nossa volta. E a mulher tão bonita, quando dorme, o seu perispírito é deformado. Então, ela é uma bela mulher, mas um espírito ainda, né, dominado pela fealdade, né? Vamos colocar assim, uma palavra mais culta, dos seus sentimentos, das suas emoções. Isso acontece, né, a todo momento. Nós sabemos também que o perispírito ele tem uma grande plasticidade, né? Vai acontecer depois da nossa desencarnação e mesmo agora. Então, um espírito tão distônico, né, nos seus sentimentos, nas suas emoções, como aquela jovem senhora, vai colocar no perispírito, né, todas aquelas matrizes, né, que provém do espírito ainda bastante primitivo, né, na sua caminhada, pelo menos, se não for primitivo e também teimoso, né, porque nós somos também muito teimosos, né, arraigados às nossas posições na vida. É de uma riqueza incrível. Toda a obra de André Luiz nós sabemos, mas esse livro Libertação realmente é maravilhoso. E um convite, não é? Uma proposta para nós todos. Por mais difíceis sejam as nossas situações, os nossos conflitos e daqueles, né, que nos rodeiam,
tudo isso pode ser vencido, pode ser superado, às vezes até mais rapidamente do que a gente supõe, mas que nós vamos conseguir, vamos. Então comecemos agora. Comecemos a ter o exemplo aí no interesse do André Luiz, por aprender, por se melhorar, no Gúbio, que também tem uma história, né? Nós vamos ver aí a história do Gúbio, acompanhar essas histórias todas. Me desculpem se eu falhei aí algumas vezes na memória, porque eu estou aqui sem anotação nenhuma. Isso aí é mania de professor, né? De professor antigo, que hoje tem data show, tem uma porção de coisas. Mas muito obrigada, né, pela oportunidade de participar aí com vocês. Eu tenho dado, acho que é a terceira vez que eu participo, um tempo para vocês se manifestarem, mas agora faltam só 5 minutos, né? Enfim, eu estou encerrando e vamos pensar nisso, o bem, o amor, né? E que a gente vai aprendendo devagar, em gestos pequenos, em palavras gentis, a gente não sabe sorrir, mas vai ficando em frente ao espelho, fazendo um exercício assim, vai aprendendo e, e vamos confiar, né? Confiar que a grande fatalidade é a evolução, ainda que na existência pareça ser a morte. Obrigada aí pela atenção de vocês. Beijo. Nós que agradecemos, Rita, pelo seu carinho, por tudo que você trouxe para dividir conosco. Lena, gostaria de falar alguma coisa? Temos aí 4 minutos. Só agradecer nossa companheira, tão simpática e agradável, trouxe tantos esclarecimentos para todos nós. Muito obrigada. Chiquito. Então, também queremos agradecer a Rita, né? Pela simpatia, pelo estudo, pelo aprofundamento. Em pouco tempo consegui fazer uma síntese, né, desse capítulo tão importante. Aqui na sala, Rita, nós temos duas médicas aí assistindo você, tá? Duas Então, médicas totalmente ligadas à espiritualidade. Com certeza, elas devem nossa, que fazer o maravilha. exercício que você indicou aí. É, olha, tem muito mais médico espírita do que advogado espírita. Vamos lembrar do Haroldo Dutra, que é juiz, né? Tem muitos também. Eu fiz uma brincadeira aqui. Então, Rita, muito obrigado, né? Espero você em outras oportunidades e iremos encerrar agora o nosso Ok, estudo. certo. Nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo, Jesus. Só nos resta a te agradecer, agradecer a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, aos espíritos amigos, Senhor, que nos auxiliam nessas noites de quinta-feira, aos nossos anjos guardiões que estão sempre conosco, nos intuindo as nossas boas resoluções, ao nosso querido Eurípides Bassanufo, mentor espiritual da nossa casa, com a sua falange de trabalhadores que estão sempre conosco nessas noites, não só de quinta, mas junto com a Helena, nas terça-feiras, nos seminários e todos os estudos da casa. Que nós possamos encerrar a noite de hoje te dando graças a Deus e que assim seja. Graças a Deus, assim seja. Obrigado a todos. Boa E Obrigada. noite.